Hoje a gente vai para o quarto capítulo, né, do livro do Manifesto contra o Modernismo, e a gente tem estudado já a quarta-feira, né? Quarta-feira, parece uma trava-língua, né? Quarta-feira. E o capítulo 4, irmãos, traz como tema separados do mundo, né? E aí o autor, ele vai trazer um texto muito significativo, porque ele expressa exatamente aquilo que aqui no texto que ele dá para nós nos embasarmos no capítulo 4, né? Que é Romanos 12, 2. Inclusive, recentemente eu estive no Pôr do Sol e preguei exatamente em cima desse texto, né? Falei sobre algumas questões que também irei repetir aqui nessa noite. Amém? Diz assim, Romanos 12, 2, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma coisa muito importante, irmãos, para a gente começar nessa noite a se dizer, né? Todo cristão genuíno, ele tem um processo de maturidade espiritual, isso é um fato, né? Todo cristão, quando novo convertido, ele passa por um processo de aprendizado, tanto no aspecto intelectual como no aspecto comportamental, né? Existem comportamentos que o crente, na medida em que ele vai avançando, né, no tempo da fé, ele vai melhorando, né? Ele vai aprendendo, ele vai adquirindo. Da mesma forma, o conhecimento. Quanto mais tempo ele está na fé, pressupõe-se que esse crente tenha um conhecimento mais elevado a cada dia e a cada momento que ele passa na carreira da fé. É por isso que Paulo vai de forma bem forte dizer aos irmãos de uma igreja que agora me falha a memória, né? Pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, né? Paulo diz em uma das cartas em que ele escreve. O que é isso? É exatamente a ideia de que existe para todo cristão um tempo de maturidade, ou pelo menos deve existir para cada crente a ideia de que, e o fato, na verdade, de que quanto mais tempo ele está na fé e comungando com Cristo, mais sábio, mais forte, mais conhecedor, mais santo, né, ele é em Deus, por aquilo que ele vai adquirindo ao longo da caminhada. Quando isso não acontece, ele tem ali um problema gravíssimo com ele mesmo, né? Porque na medida em que nós conhecemos a Deus, nós vamos modelando o nosso comportamento na sociedade. Na medida em que nós vamos conhecendo a Escritura, nós vamos modelando o nosso pensamento no meio da sociedade. Crente raso de Bíblia é um crente facilmente influenciado. Isso é um fato, irmãos. É um fato. Crente medíocre de Bíblia, ele é um crente que não tem um comportamento devidamente apresentado no mundo. É por isso que muitas das vezes existem nas pessoas incrédulas do mundo muitas piadas com relação a crentes, porque muitos deles são pessoas que não procuram progredir no conhecimento e acabam que os seus comportamentos, as suas ideias, os seus pensamentos são frouxos, né? Não são firmes, são superficiais, e com isso eles passam às vezes vergonha, eles são muitas das vezes taxados como isso ou como aquilo, por conta da falta de conhecimento, da falta de maturidade espiritual, né? E uma das coisas importantes também de se entender, quando nós estamos ali aprendendo, conhecendo a Deus, e eu digo que essa deve ser uma das principais coisas que o crente deve saber na caminhada, é que ele não é mais desse mundo, irmãos. O crente, depois de salvo em Cristo, verdadeiramente, ele deve entender que ele não é mais desse mundo. E isso a gente vê no texto que Jesus fala, lá em João. Veja aí, João capítulo de número 15, versículo de número 18 ao 19, o texto bíblico vai dizer assim:
João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis no mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Veja, Jesus está falando que o fato do mundo nos odiar é porque nós não somos daqui. O fato do mundo não nos admirar é pelo fato de nós não sermos daqui. E mais na frente eu vou explicar essa ideia de não sermos daqui, né? Mas o que Jesus quer enfatizar aqui nesse primeiro momento é que todo cristão genuíno ele tem que ter isso em mente em seu coração. Você não faz parte mais desse mundo. Você agora faz parte de um outro mundo, né? Você agora tem uma outra cidadania, a celestial. Nós temos hoje, né, a nossa carteira de identidade, que é provisória, momentânea, enquanto estamos aqui nessa terra. Mas a nossa identidade interior, espiritual, ela é eterna, não passa, né? Então, o que Jesus queria enfatizar, né, de forma indireta ou direta no texto, é que nós temos uma identidade nova, fora essa que a gente já tem no mundo. Porque nós não somos mais aqui, embora estando aqui, nós não fazemos mais parte daquilo que eu vou dizer mais na frente, que compõe esse mundo. Então, Jesus aqui em João, capítulo 15, quer nos deixar claro isso. Então, todo crente recém-convertido, ou velho, seja lá de que idade for na fé, ele deve entender que ele não faz parte mais deste mundo. E não fazendo mais parte desse mundo caído, perdido, corrupto, entendemos também que ele não anda mais segundo o curso desse mundo, né? Ora, não fazer parte do mundo pressupõe-se dizer também que nós não andamos segundo o curso desse mundo, porque se não somos daqui, nós não andamos conforme o mundo dita, nós não andamos conforme o mundo nos orienta, porque nós não fazemos parte deste mundo. E aqui a gente pode perceber isso lá em Efésios, né? Veja aí o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Veja aqui o que diz Paulo nessa carta. Efésios 2, 1 e 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o caminho, segundo o trajeto desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, existe a ideia de uma exclusão total do crente para com o mundo. E aqui é importante a gente entender o que significa o mundo, né? Porque é óbvio que nós devemos entender o mundo aqui não como a natureza, né? Não como o universo. O mundo aqui não significa dizer apenas aquilo que nós estamos enxergando, tocando nesse mundo. Mas o mundo aqui nos dois textos, ele indica, irmãos, o sistema de coisas. Quando Jesus fala que nós não somos mais daqui, ele quer dizer que nós não fazemos mais parte desse sistema que opera no mundo. Quando Paulo fala que nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, ele está dizendo que agora nós não estamos mais ligados à estrutura ideológica que governa esse mundo. Nós rompemos com o mundo. Nós não fazemos mais parte dessa estrutura ideológica, nós não fazemos mais parte desse sistema de coisas que corrompe o homem e leva o homem a cada vez mais para o abismo. Portanto, a primeira coisa que nós devemos entender enquanto crentes em Cristo Jesus é essas duas afirmativas aqui de Paulo e de Jesus. Vocês não são mais deste mundo. Vocês romperam com o sistema e vocês romperam com as ideologias deste mundo. Vocês estão completamente livres disso. Vocês agora são de outro mundo. Nós entendemos que, embora seja essa uma das ideias de mundo aqui, é óbvio também que nós aguardamos, né, como diz a Bíblia, a Nova Jerusalém. Então a gente pode entender o mundo aqui também como uma nova terra, um novo céu, que é a Nova Jerusalém, mas também entender o mundo aqui
como um sistema de coisas, a estrutura ideológica que governa esse mundo, né? Então a primeira ênfase que eu quero fazer nessa noite é isso. Todo cristão deve entender que ele rompeu com o mundo. O mundo não faz parte dele. O mundo não faz parte mais do seu dia a dia. Não é o mundo agora quem dita a sua forma de viver. Não é as ideologias deste mundo que vai formar o seu caráter, que vai formar o seu comportamento. Pelo contrário, a sua nova cidadania, que é a cidadania do céu espiritual, é quem vai ditar o seu comportamento. E aonde é que a gente vai aprender isso? Na Escritura, na Bíblia Sagrada, né? Então a primeira coisa que a gente pode aprender nessa noite é isso. E aí, né, o texto lá do início de Romanos 12:2 envolve exatamente isso que eu estou falando. Porque quando Paulo adverte aquela igreja, dizendo para que ela não se conformasse com aquele mundo, é a mesma ideia daquilo que eu estou dizendo aqui nessa noite. É a ideia de não se parecer com o mundo, né? É a ideia de não tornar-se igual. Conformar ali também quer dizer tornar-se igual a um padrão. Então, quando Paulo adverte a igreja, não vos conformeis com este mundo, ele estava dizendo, olha, vocês não podem se igualar aos padrões que o mundo tem apresentado. Vocês não podem estar vivendo da mesma forma que o mundo vive. Vocês não devem se conformar a essa forma de viver do mundo. E a luta dessa igreja aqui em Roma era exatamente isso. O contexto de Roma, irmãos, e isso que os irmãos já sabem, já foi falado aqui muitas vezes, era um contexto de muita diversidade cultural, religiosa, né? Roma era o império mais poderoso dessa época. E quando Roma escravizava civilizações, o Império Romano, ele era aquele tipo de império que não impunha às civilizações a sua própria religião. Antes, o império dava liberdade para que as pessoas pudessem ali fazer o que elas quisessem, no sentido religioso. É por isso que, em certo tempo, houve-se cultos e programações religiosas de todo tipo nas civilizações em que Roma dominava. Você é cristão, você pode adorar o seu Deus aí tranquilamente. A única coisa que o Império Romano requeria daqueles que ele estava subjugando era a lealdade a César. Vocês têm que ser leal a César. Inclusive, vocês têm que reconhecer ele como Senhor. Porque é que só o cristianismo, porque é que só os irmãos foram perseguidos dentre tantas as civilizações que estavam ali dominadas por Roma. Porque somente os irmãos, somente o cristianismo, somente a cristandade, somente a igreja não queria reconhecer César como Senhor. Todas as civilizações que haviam ali, dominadas por Roma, facilmente reconheciam César como Senhor, porque para eles não havia problema, né? Dizer que César era o Senhor não afetava em nada a sua crença, porque não havia um senso de fidelidade completa, total e radical aos seus deuses pagãos. Então o que eles faziam? A gente vive aqui dominado por Roma, e isso é bom para a gente, porque para a gente reconhecer César como Senhor é indiferente. Não vai influenciar em nada em nosso comportamento, em nossa crença, até porque nós acreditamos em vários deuses, né? Nós somos subservientes a vários deuses que nós aqui adoramos. Portanto, isso para a gente não vai causar tanto efeito ou nenhuma consequência no nosso coração e no nosso entendimento. Mas os cristãos não, os irmãos não, a igreja não. A igreja foi a única religião, né, vou falar assim, que foi perseguida pelos romanos naquela época. Por quê? Porque eles não queriam reconhecer César como Senhor. E naquele momento veio uma grande perseguição à igreja de Deus. Porque a igreja não se dobrou para aquilo que iria ofender a doutrina, para aquilo que iria ofender a verdade de Deus. Ora, a igreja acreditava que só o Senhor é Deus, né? A igreja acredita que só o Senhor é Deus. A igreja jamais poderá reconhecer o homem como o Senhor, porque ela entendia desde o seu nascimento que só Jesus Cristo é o Senhor. E eles não negociaram isso, foram fiéis até o fim. Então,
A igreja em Roma tinha o grande desafio de lutar contra o homossexualismo que já existia, né? A igreja em Roma tinha que lutar contra a diversidade religiosa que tinha. Aqui eu já falei uma vez em um culto que em Roma havia vários deuses, vários templos, onde as pessoas poderiam ir nesses templos e cultuar cada um desses deuses quando elas quisessem ir. Se elas quisessem bênção para as suas lavouras, elas iam a um deus determinado, o deus da lavoura, que agora me fala o nome, para sacrificá-lo, para que ele abençoasse a lavoura. Se eles quisessem vitória na guerra, que é chamado de Deus Marte lá em Roma, eles iam ao templo do Deus Marte e sacrificavam, para que o Deus Marte lhe desse aquela bênção. E aí a igreja teria que lutar contra uma pluralidade de religiosidade e de crenças, para que ela não fosse influenciada a negociar aquilo que ela acreditava, né? Então imagine você numa sociedade, imagine você num contexto em que todo mundo pode ir a qualquer Deus que ela quer, e você, pela sua crença, pela sua convicção, diz que tudo isso não passa de ilusões e de vaidade. É difícil, irmão. É difícil se manter fiel à sua crença quando todo mundo em volta está fazendo a mesma coisa. É difícil. E a gente percebe isso, por exemplo, lá na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É um exemplo muito prático disso. E aí eu queria ler esse texto para a gente aprofundar essa ideia de forma mais bíblica, vamos dizer assim, né? Veja aí Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do 6, né? Daniel 3. Daniel, capítulo de número 3. Versículo de número... Vamos ler a partir do 6, né? Daniel 3. Vamos ler a partir do 6. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Perdão, irmãos, estou no 4. Vou voltar aqui com 3, 6. E qualquer que não se prostrar e não se adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. Veja, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é um império que não é Roma, obviamente, que é a Babilônia, que nessa época que era o império mais forte, e Nabucodonosor, como rei da Babilônia, quis implantar uma hegemonia. Todo mundo teria que pensar da mesma forma, todo mundo teria que fazer uma mesma coisa. E no caso aqui, era se dobrar diante da estátua dele. A ideia de Nabucodonosor era fazer que todas as nações, que todos os povos, e de que todos aqueles que estavam dominados, né, por eles, fizessem uma só coisa. Eles não poderiam fazer nada diferente daquilo, porque senão eles seriam penalizados, seriam cruelmente mortos na fornalha de fogo. Então essa ideia aqui de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa é a ideia que se perpetuou ao longo da história, através do comunismo, né? Através do socialismo, onde você, por exemplo, não tem propriedade privada não. Tudo que você tem é de todo mundo. A ideia de propriedade privada no marxismo, ou no socialismo, no comunismo, ela não existe. Porque para ela ninguém pode ter mais, ninguém pode ter menos, todo mundo tem que ter igual. Só que aí, quando se diz isso, se nega a ideia de liberdade de se ter uma coisa para você mesmo. Você não pode ter algo que você conquiste de forma dura
só para você. Isso aí é de todos, é do Estado. Isso aí não é só seu, é de todo mundo. Então, quando Nabucodonosor ele implanta esse momento aqui, esse fato, quando isso aqui acontece, ele quer passar a mesma ideia que se perdura até hoje. A ideia de que todo mundo tem que se dobrar a uma ideia, de que todo mundo tem que se dobrar a uma estrutura ideológica que vai ser implantada e deve ser obedecida por todos. O texto continua, né? O texto compara todo mundo se dobrando, né? Porque imagine se todo mundo se dobrasse, não houvesse ninguém aqui, né, que pelo menos enfrentasse, que pelo menos não se curvasse, né? Lá em Ezequiel, por exemplo, 22, a Bíblia vai dizer que Deus procurou alguém que estivesse na brecha por Israel, né? Quando Deus traz uma sentença sobre os pecados de Israel, lá no final do capítulo 22, Deus vai dizer: olha, eu procurei alguém que estivesse na brecha, que estivesse aí velando, tampando os buracos aí que está havendo no meio de vocês, mas eu a ninguém achei. E aí Deus imputou juízo a Israel. Só que aqui, irmãos, foi diferente, né? E a gente vai ver isso na continuidade do texto. Veja. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles que vão lhe apresentar diante das autoridades e que vão lhe entregar a sua cabeça porque você fez diferente, né? Porque você agiu diferente, porque você pensou diferente. Sempre vai ter aqueles que vão estar de olho em você, na rede social, na rua, na escola, na faculdade, esperando que você fale diferente, para que no momento que você falar diferente, ele possa de alguma maneira lhe prejudicar. Essa é a nossa realidade. Mas o texto continua. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Veja, o versículo de número 13 diz que quando Nabucodonosor recebe a informação de que aqueles homens não estavam agindo igual a todo mundo, ele se ira. E a Bíblia diz que com grande furor. O que é isso, irmãos? Isso significa dizer que de igual modo Nabucodonosor agiu, assim também age a nossa sociedade. Quando você não fala a mesma coisa, quando você discorda daquilo que está sendo apresentado como uma verdade, como algo que deve ser aceito por você e por mim, logo as pessoas com ira, com rancor, partem para cima de você. Isso é um fato. É um fato. É só você ver os debates aí. As feministas só faltam agredir aquelas pessoas que discordam delas. É uma fala iracunda. É uma fala cheia de ódio, né? Você percebe isso. Quando você está, por exemplo, debatendo com alguém comunista, você vai ver que quando você fala uma coisa em que não tem resposta para você, ele logo parte para a agressão. É só você ver todos os cientistas é assim. Quando ele não tem mais argumento, ele parte para cima de você, ele ofende com palavras.
ele quer lhe machucar com palavras fortes. Quando ele não tem argumento, ele leva para o lado pessoal. É só você ver aí nas câmaras de deputados, os esquerdistas. Quando eles não conseguem argumentar, eles querem ofender os deputados de direita, eles querem ofender, levando para o lado pessoal aqueles que falam contra as suas ideias. E aqui existe uma outra coisa importante dizer, irmãos. É a ideia da deturpação da linguagem também, né? Porque veja, o que é tolerância? Tolerância é eu conviver com uma pessoa de forma harmônica e saudável, mesmo que aquela pessoa não concorde comigo. Eu devo suportá-la, tolerá-la. Só que o que é que a nossa sociedade fez com a palavra tolerância? Não, agora tolerância é você aceitar. Se você não aceitar, você é um intolerante. Se você não concordar, você é um intolerante. O conceito de tolerância mudou-se na nossa sociedade. Mudou-se porque o fato de você não concordar com a ideia esquerdista, comunista, socialista, feminista, ou sei lá o que, torna você um preconceituoso, torna você alguém fundamentalista, alguém homofóbico, por exemplo. Por que, irmãos, que nós vamos estar achados como homofóbicos? Porque tolerância, o conceito de tolerância foi mudado. O que é homofobia? Homofobia. O que é fobia? É medo. Fobia é medo. A gente tem medo de homossexual? Não tem não. O homem tem medo de homossexual? Não tem não. Veja, até os conceitos mais simples que existem em nossa sociedade estão mudando para que esses pequenos movimentos se sintam acolhidos, se sintam bem no nosso meio, né? Aquele que agride um homossexual, ele não tem medo dele não, ele tem raiva. Então não se pode dizer que aquele que agride um homossexual é homofóbico, não. Pode ser que ele é um doido, um louco, um raivento, mas não homofóbico, porque fobia não é raiva, fobia é medo. Está entendendo? Então quando você não concorda com essas coisas, logo o mundo, o sistema se levanta com furor para cima de você. Olha lá se a sua cabeça não for cortada, literalmente. Olha lá se você não for apredejado em praça pública, literalmente. A fornalha de fogo mudou, né? Não é mais literal não. Mas agora eles estão querendo criminalizar. Você não vai mais morrer não, mas agora você vai pagar a multa. Percebe como as coisas estão mudando? Você não vai mais para a fornalha de fogo não. Agora você vai ficar ali preso alguns dias. Você vai ter que pagar uma multa de um valor tal, porque você falou isso, porque você pensou assim, e etc. Então a forma de raiva e rancor contra todos nós, contra a igreja e contra o cristianismo, ele se materializa nessas coisas, em multas, em criminalização, em deturpação da linguagem, para que a gente não possa falar mais sobre isso. Por que é que eles querem mudar a Bíblia? Porque eles dizem que algumas palavras da Bíblia são racistas, são ofensivas. E se eles conseguirem fazer isso, a cada pregação que realizarmos, a prisão nos espera. Porque nós não vamos deixar de falar, né, como disse Pedro, daquilo que temos visto e ouvido. Está entendendo, irmãos? Como é sutil as coisas. Como a Bíblia sempre nos leva ao link da nossa realidade. O que é que Nabucodonosor aqui representa? A nossa sociedade. Uma sociedade que quer que você pense da mesma forma, que você age da mesma maneira. E se você não fizer isso, você vai sofrer consequências duríssimas, de multas, de criminalização, até mesmo de prisão, para que você aprenda a não falar mais, né? Aí isso também a gente vê no começo da igreja perseguida, quando os próprios mestres da lei lá em Israel pediram para que Pedro e João parassem de falar o nome de Jesus. Estavam querendo calar eles à base da paulada, à base da peia, né? Como disse Aristides. Queriam parar eles através do chicote. Vocês não podem falar isso não, porque senão vocês vão sofrer mais consequências como essa e tal. Você queimará prisão, açoites. Aí Pedro, né, se não me engano foi Pedro ou foi João, que disse aquela frase maravilhosa: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, né? Então,
toda a Escritura, ou pelo menos algumas partes dela, e algumas histórias, nos leva a um link da nossa realidade, e aqui não é diferente. E o mais interessante de se notar, além disso que eu já falei aqui do texto, é que haviam Sadraque, Mesaque e Abednego na história. É que havia no meio dessa sociedade aqui, que estava completamente dobrada, aí estava Nabucodonosor, 3 jovens, e não se dobraram. E Daniel, que não estava presente, mas certamente não se dobraria. Porque lá no capítulo ele disse que não ia se contaminar com as vagarias do rei. Ora, alguém que não se contamina com as vagarias do rei, alguém que não se prostra, não estava também. Isso é resultado lógico, né? Então, no meio de uma sociedade que estava completamente dobrada na Nabucodonosor, haviam 3 jovens que de forma muito corajosa não se dobraram. E se tem uma coisa que o nosso tempo requer de nós é coragem. Coragem. Crente frouxo dobra. Ele não aguenta. Crente frouxo, crente com medo de perder isso, de sofrer isso ou aquilo outro, ele vai se dobrar facilmente. É por isso que lá, na passagem de Gideão, Deus diz: olha, os covardes e medrosos voltam. O que é que Deus queria dizer com isso? Eu só quero na minha obra corajosos. Eu só quero na batalha pessoas dispostas a morrer pela causa. Eu só quero na minha obra pessoas dispostas a romper com o mundo totalmente. Eu só quero pessoas dispostas a sofrer até a última consequência. Portanto, se tem alguém aí covardemente amedrontado, volta. Volta. É melhor ir para casa do que sucumbir na guerra com ele. E covardemente, né? Então, uma das coisas principais, irmãos, que nós precisamos ter nos nossos dias é coragem. Coragem para enfrentar. Esses homens aqui, irmãos, estavam cercados por todas as nações da época, que estavam ali subjugados pela Babilônia. Esses 3 jovens aqui não estavam sozinhos, eles estavam com um bocado de gente ao redor deles. E tinha que ter coragem para dizer não. Uma coisa é você ser fiel a Deus lá no seu quarto. Uma coisa é você ser fiel a Deus sozinho. Outra coisa é você ser fiel a Deus com todo mundo te vendo, te olhando. É quando todo mundo diz que não é pecado e você dizendo que é pecado, né? Tem coragem de fazer isso? Deus está te perguntando isso essa noite. Você tem coragem de dizer sim quando todo mundo diz que não? Você tem coragem de ficar de pé quando todo mundo está se dobrando? Porque a advertência de Paulo para os irmãos e irmãs é essa: não vos conformeis a este mundo. Não se amoldem a esse mundo. Então todo o pensamento e toda a estrutura ideológica que está surgindo hoje na nossa sociedade são ideologias que querem nos curvar, irmãos, nos curvar totalmente. E aí é nesse momento que Deus vai ver quem são os corajosos de fato. Por que é que tem muita gente saindo da igreja, irmãos? Porque as coisas estão apertando. Deus está fazendo limpa, né? Como dizem alguns irmãos aí, em sua igreja. Pessoas que não querem um compromisso com a verdade, pessoas que não querem compromisso com a Escritura, com a doutrina verdadeira, genuína, estão saindo, não estão ficando não. Porque não entra, se dobra. Aí sai da igreja, funda outra, onde se aceita aquilo que nós dizemos que é pecado, para que lá tenha o maior número de pessoas possível. Sabe? A nossa geração, a nossa cristandade, é uma cristandade que menos se gera verdadeiras conversões em suas igrejas, eu tenho. Por quê? Porque quando você vai lá, você não vê diferença nenhuma para o mundo. É o mundo dentro da igreja. Do que a gente conversou aqui uma vez. Quando você vai nessas igrejas aí de jogo de luz, de parede preta, altar com prancha, pastor coach, teologia da prosperidade, você vai ver que a maioria dessas pessoas são fracas, biblicamente falando. Você vai ver que a maioria dessas pessoas não se sustentam ali. Daqui a pouco elas procuram outra igreja, daqui a pouco elas estão de galho em galho. Elas não se sustentam porque elas não têm firmeza naquilo que elas estão ouvindo e crendo naquele lugar. E porque não há diferença entre santo e profano, né? E se tem uma coisa, irmãos, que Deus quis deixar claro desde o Antigo Testamento,
é que existe uma diferença entre o santo e o profano, entre a igreja e o mundo, entre Israel e as outras civilizações da sua época. Deus sempre quis deixar claro isso. Por que é que nós não ouvimos música secular? Por que é que a mulher cristã, genuinamente, não usa calça comprida? Por que é que a irmã não pinta o cabelo? Por que é que o irmão não faz tatuagem, nem a irmã? Porque ele sabe que deve existir uma diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e a igreja. E isso Deus deixa claro desde o Antigo Testamento, né? Veja, por exemplo, aí um texto muito interessante, lá em Levíticos 10, né? Levítico 10. Levítico capítulo número 10. Versículo 11. Versículo 8 a 11. Veja. Levítico 10, versículo 8 a 11. Diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Veja, o que é que Deus está propondo aqui? Olha, você aí, sacerdote, você aí, israelita, você não vai beber vinho e nem bebida forte. Você não vai se embriagar, né? Em outras palavras, quando vocês entrarem na tenda da congregação. E isso é para que haja diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Veja, o que é que Deus está falando aqui? Olha, vocês não vão fazer uso de bebida alcoólica, porque vocês vão ser, e vocês são a diferença no meio de tantas civilizações que estão ao redor de vocês. Vocês não vão consumir essa bebida alcoólica, porque a partir disso vocês vão se tornar diferença no mundo em que vocês estão vivendo. O fato de vocês não fazerem isso é o fato de vocês serem diferentes na sociedade que vocês vivem. Em outras palavras, é isso. Não fazeis uso de vinho nem de bebida forte. Isso vai ser uma coisa perpétua em todas as vossas gerações, para que se faça a diferença entre o santo e o profano. Está entendendo? Vocês não vão fazer isso, porque não fazendo isso, vai haver uma diferença entre vocês e o mundo, entre vocês e as civilizações gentias, entre vocês e aqueles que estão de fora, porque é assim que eu desejo que aconteça. Então veja, desde o princípio, Deus deseja que através de um comportamento santo, bíblico, nós sejamos a diferença no meio da sociedade, no meio do mundo em que vivemos, né? Veja, por exemplo, o texto aí, ó, Ezequiel 44, muito interessante também sobre essa questão. Ezequiel 44. Ezequiel capítulo de número 44. Ezequiel 44, vamos abrir aqui. Ezequiel 44, versículo de número 20 ao 23. Diz assim: E não rasparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Veja, homem de cabelo curto. O homem não pode ter cabelo grande, segundo a orientação de Deus. Como convém. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. O que é tosquear aqui, irmãos e filhos? Tosquear aqui é aparar, né? O homem, quando vai cortar o cabelo, ele apara o cabelo dele, né? Ele tira aqui, tira um pouquinho aqui em cima. Pronto, ele aparou o cabelo dele, deixou ele no grau, né? Como diz o ditado.
tosquiar aqui é aparar. Lá em Coríntios, Deus, através do apóstolo Paulo, proíbe que a mulher tosquie o seu cabelo, ou seja, deixe como a do homem. Então, a ideia aqui do primeiro versículo que nós estamos lendo é o seguinte: olha, o homem vai ter cabelo curto, ele vai tosquear o cabelo dele, ele não vai deixar crescer como de uma mulher. A ideia do homem ter cabelo curto aqui, veja como a Bíblia responde tudo. Isso é história de crente, negócio de que homem não pode ter cabelo. Está aqui, ele está dizendo que não pode. Tem que tosquear o cabelo, tem que aparar. Não pode deixar crescer como de uma mulher, porque é pecado. Veja a continuidade, versículo número 21. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. 22. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel. Veja, o julgo desigual, né? Vocês não vão se casar com viúva e nem com repudiada, não. Vocês vão procurar virgens da linhagem de Israel. Vocês não vão atrás de filisteias, não. Pelo amor de Deus, não faça essa besteira da vida de vocês, não. Vocês não vão atrás de cananeias, não. Né? Vocês não vão atrás de católica, não. De macumbeira, não. De adventista, de mormon. Pelo amor de Deus, não faça isso. Julgo desigual. Novo Testamento. É a mesma ideia, irmãos. Vocês não vão atrás de trazer para vocês dor de cabeça, não. Procurem da linhagem de Israel que pensa a mesma coisa que vocês, que crê na mesma coisa de vocês. Veja, a ideia da diferença, a ideia de seguir um padrão no mundo, o padrão que Deus estabelece. O texto continua: das virgens da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Versículo 23. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. O versículo 23 é forte, irmãos, porque é uma ordenança de Deus para os líderes, para que eles ensinem aos que estão servindo a Deus que deve haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, que deve haver uma diferença entre aquele que está servindo a Deus e aquele que não está, entre o crente e o mundo, entre a igreja e o mundo. E essa ideia aqui, ela é interessante, porque na medida em que nós ensinamos os jovens, as crianças, a se distinguirem do mundo, nós estamos obedecendo uma ordenança direta de Deus. Fazer diferença é uma ordenança de Deus. Porque irmãos, que existe um duro ataque contra o que é natural, né? Contra a realidade. Por que é que existe um duro ataque contra aquilo que é contrário ao pensamento ideológico desse mundo? Porque a ideia da nossa sociedade e da estrutura ideológica que se formou hoje na nossa sociedade é que você não pode ser diferente, é que você não pode dizer que aquilo é pecado só porque você leu na Bíblia que é pecado, porque aquilo que é pecado para você, aquilo que é verdade para você, pode não ser para o outro. E com isso, o outro pode viver da maneira que ele quiser viver, da maneira que ele quiser fazer e construir a sua vida ao longo da sua história. Então a ideia e o propósito do diabo, através das ideologias que tem se apresentado no mundo, é querer entrar nas igrejas para que não haja mais diferença em nada. Nós vemos hoje um grande número de igrejas que já aceitou a prática do homossexualismo. O diabo não está mais preocupado em nos atormentar com coisas externas, não. O diabo sutilmente está entrando nas igrejas lá fora para que não haja mais diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro.
E quando ele faz isso, ele consegue fazer com que não se gere mais consciência de pecado nas pessoas. Ora, se homossexualismo para muitas igrejas não é pecado, se o divórcio para muitas igrejas não é pecado, se usar maquiagem para muitas igrejas não é pecado, eu estou sufocando a consciência do pecado. E é isso que o diabo quer, irmãos. O diabo não quer que as pessoas tenham consciência do seu pecado. Por que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam? Porque o diabo não quer que as pessoas tenham as suas consciências despertadas para a sua realidade. Veja como a estratégia é sutil. O diabo deseja que as pessoas fiquem cegas permanentemente, mesmo estando dentro de igrejas. Porque a partir do momento que eu subo aqui e digo que o homossexualismo não é pecado, que fumar não é pecado, que beber não é pecado, que fazer tatuagem não é pecado, eu estou sufocando a consciência do pecado. Eu estou sufocando na mente das pessoas o pecado que está escravizando elas. Eu estou mascarando isso. E daí a gente pressupõe que nessas igrejas dificilmente se gerem verdadeiras conversões. Porque na medida que eu não faço mais diferença entre santo e profano, eu não consigo mais despertar consciências para pecado. Porque o que era pecado deixou de ser. Então, do que é que ele vai precisar se arrepender, me diga? Você aí que está me ouvindo, do que é que aquele que está na igreja, que está fazendo tatuagem, que está ali fumando, que está bebendo bebidas alcoólicas, que está tendo relações homoafetivas, e ele está na sua igreja ouvindo isso como não sendo pecado, como é que ele vai ter consciência do pecado de fato em sua vida? Se aquilo que a Bíblia trata como pecado, você trata como coisa saudável, como coisa que não é pecado. Então, irmãos, essa ideia de Deus aqui no Antigo Testamento, ela é muito importante. Ela não deve ser esquecida por nós, porque é a partir da diferença entre santo e profano que se gera despertamento de consciências para o pecado, né? O pastor Glauco disse uma coisa muito interessante aqui na palestra dele, e eu vou repetir. Se as igrejas tivessem permanecido naquilo que elas criam desde o princípio, talvez o homossexualismo não estava tão forte como está nos nossos dias. Talvez a ideologia de gênero não estaria tão avançada como está nos nossos dias. Se as irmãs das igrejas por aí tivessem permanecido no uso da saia, tivessem permanecido na simplicidade do vestuário, tivessem permanecido na simplicidade até mesmo do semblante, vamos dizer assim, sem o uso de joias, sem o uso de coisas que possam trazer só uma máscara que não seja a realidade, se elas tivessem permanecido naquilo, fazendo a diferença entre santo e profano, talvez a nossa sociedade seria menos pecaminosa de como ela é hoje. Mas porque se perdeu essa diferença, nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias difíceis, principalmente na cristandade, muito difícil. Disse, um certo pregador, que chegaria um tempo em que, quando fôssemos falar de verdade, precisaríamos provar que a verdade existe. O nosso tempo. E o tempo chegou, e o tempo é esse. Portanto, irmãos, fazendo essa pequena introdução, eu vou ler aqui algumas partes do livro, para a gente só se situar um pouco e não deixar passar batido do livro, que é, na verdade, proposto pelos professores, a leitura do livro. Aqui no início, do capítulo 4, ele vai dizer assim: vou fazer algumas menções aqui de algumas partes do livro, só para a gente se situar também no que o autor fala no livro, Diz assim: assim como o barco deve estar na água
mas ela não deve entrar no barco, o que poderia ocasionar o seu afundamento, assim também o crente está no mundo, mas não pode ser influenciado por ele. Interessante essa analogia, né? Essa comparação, porque de fato, quando um barco está na água, se ele deixar o tripulante lá, a água entrar de forma muito volumosa, ele vai afundar. Não tem outra saída não, ele vai sucumbir junto com a água, né? No fundo do mar. Na Bíblia, né, o mar revolto representa o mundo, né? Então, quando as igrejas abriram as portas para as ideologias e para relativização de algumas doutrinas bíblicas, elas já fazem exatamente isso aqui que o autor propõe, né? Essa ideia de deixar a água entrar no barco e o barco afundar junto com a água, né, que estava no barco. Então, quando essas igrejas aderem a todas essas coisas, elas estão se afundando com o mundo. Se o mundo vai sucumbir com as suas ideologias, mas aquelas igrejas, ditas igrejas, que estiverem aderindo a essas ideologias, vão afundar junto, irmãos. Porque é farinha do mesmo saco, né? É água do mesmo mar. Está no mesmo embalo, vai afundar também. Aí ele continua: a cultura de um povo é a projeção de seus valores sobre os objetos. E ele vai dizer também: vivemos em meio a uma geração cuja postura ideológica filosófica relativiza a moral, ou seja, o certo e o errado, né? O que é certo para você pode não ser para mim. E é assim que a gente vai viver a sociedade, né? Não existindo uma moral absoluta. O que é certo para você, amém, fique com a sua verdade, e eu vou ficar aqui com a minha, e portanto a gente vai viver dessa maneira feliz, harmonicamente em sociedade. É isso que o mundo quer passar, né? Consagrando a ética subjetiva e situacional, construída existencialmente por cada um em particular. Existe um ramo da teologia chamado de ética cristã, né? O que é isso? Ética fala sobre o comportamento das pessoas diante de uma cultura, diante de uma moral. A moral é o que é certo e errado. A ética é o meu comportamento diante do certo e errado. Ou seja, eu sei que fazer tatuagem é errado. E a minha ética vai me levar ou a fazer tatuagem ou a não fazer tatuagem, dependendo se essa ética estiver fundamentada no objetivo e não no subjetivo. Ou seja, o que é o subjetivo? É uma coisa que eu interpreto por mim mesmo como certo ou errado, né? Então, para mim, não importa se aquilo é absoluto. Eu quero interpretar como certo, eu vou fazer aquilo como certo, eu vou morrer achando que isso é certo, mesmo que não seja certo, né? Absolutamente falando. Então, a ética objetiva é a ética que nos diz que a minha ação diante do errado deve ser sempre rejeitar o que é errado. O meu comportamento diante da moral absoluta deve sempre ser obediente ao que é correto. O meu comportamento não deve ser diferente da minha moral absoluta, porque se for, eu estou entrando em contradição, né? Por exemplo, um crente que diz que fazer tatuagem é pecado, mas ele fez uma tatuagem escondendo todo mundo. Eticamente, ele agiu contrário à sua moral. E com isso, ele cometeu um suicídio intelectual, vamos dizer assim, né? Ele crê moralmente no errado, mas eticamente em seu comportamento ele fez moralmente aquilo que é certo, ele crê moralmente naquilo que é certo, mas eticamente ele faz em seu comportamento erradamente aquilo que é considerado como certo. Ele faz contrário ao certo. Então é assim que nós vivemos, né? Em uma cristandade que tem uma ética subjetiva, que age conforme a sua própria interpretação do que é certo e o que é errado. E isso é um problema. Isso é grave. Vamos aqui para outra página, irmãos. Na página 40 tem algo também muito interessante, que ele fala assim: o alcoólatra é visto
apenas como doente que precisa ser tratado e não como pecador, que precisa se arrepender para ser libertado por Deus. Veja, existe hoje a ideia de que o pecado não é uma coisa que deve ser levada em conta, né, na vida de uma pessoa. Na realidade, aquilo que ela está vivendo ali não passa de uma doença, não passa de um vício qualquer que ele precisa vencer. E aí ele pode ir para o AA, ele pode ir para alguma coisa que socialmente possa ajudar ele a vencer. Mas aquilo ali não quer dizer que ele é um transgressor da lei de Deus, que ele é um pecador, essas coisas que os crentes dizem, né? A nossa sociedade quer negar o conceito de pecado. E aí, quando a sociedade nega o conceito de pecado e as igrejas não fazem mais diferença entre o santo e o profano, logo nós temos uma brecha enorme para que o mundo continue afirmando de forma mais veemente: não existe pecado que não passa ali de uma doença, de um vício, de um descontrole daquela pessoa sobre determinada coisa que ele faz, que portanto essa ideia de pecado não pode ser considerada, né? Então, quando a gente não faz mais essa distinção entre certo e errado dentro da própria igreja, logo o mundo terá mais respaldo para dizer que os problemas sociais são simplesmente problemas sociais, não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com pecado, né? Então veja como é sério, irmãos, a situação da cristandade, né? Como é sério a situação da cristandade. Nunca foi tão difícil evangelizar. Está difícil ganhar almas, porque a gente vive no meio de uma cristandade hipócrita, irmãos. Hipócrita, que não faz mais diferença. E aí as portas ficam ainda mais difíceis de se quebrar para que o pecador se arrependa genuinamente. Veja o que ele diz também aqui, ó. A igreja, de certo modo, deve ser uma contracultura. Ou seja, a igreja deve ser o povo, no meio de um povo que vive contrário às culturas desse povo que ele vive no meio dela. A igreja é um povo que vive no meio de um povo que vive diferente desse povo em que ela está no meio. Se ela não viver diferente, não vão ter dois povos, vão ter só um. Se não houver diferença no povo de Deus, não existirá mais dois povos, mas apenas um, porque os dois povos vivem da mesma maneira, pensam a mesma coisa, agem da mesma forma, creem nas mesmas coisas. E se é assim, portanto, não há mais um povo no meio de um povo, né? Não há. Por isso que Jesus, né, ele fala e chama a igreja de pequeno rebanho, né? Isso é interessante. Por que pequeno, né? E aí eu acho que já tem a ideia, né, irmão, de ser poucos aqueles que de fato fazem a diferença no mundo, né? A ideia de pequeno rebanho, a ideia de não ter força, a ideia de não termos os status deste mundo, de não termos o apoio político, de não termos o apoio financeiro do mundo, né, através da política, através de movimentos sociais que possam de alguma maneira tentar querer financiar a igreja. Então nós somos uma contracultura, nós estamos contra a maré. É por isso que para a gente é mais difícil viver lá fora, porque nós optamos por ser diferentes. Por isso nós somos apedrejados, julgados e odiados pelo mundo. Em outra parte ele fala: os homens não se apercebem que os meios de comunicação e o sistema educacional lhes ditam como devem viver, determinando-lhe uma cosmovisão. Isso aqui é importante também, a gente entender. Porque se existe uma instituição que está querendo destruir a família, a criança, Deus, o cristianismo é a escola. A escola é a pior instituição onde os nossos filhos possam estar hoje. A escola não é mais um lugar saudável para os nossos filhos. Não é.
Porque nós encontramos nas escolas e no sistema educacional e no próprio sistema de disciplinas a tentativa de doutriná-los. Porque o que é a escola, irmãos? A escola, desde os primórdios, desde a Grécia, a ideia da escola sempre foi ensinar matemática, álgebra, português, biologia, física, ciências, questões sociais, questões, por exemplo, de sexualidade. Nunca foi tratada em uma escola, nunca. Mas no nosso tempo não. A nossa sociedade, a nossa era, o nosso sistema educacional em particular, né? Não começou de hoje, mas o nosso em particular, tenta a fina força fazer com que os nossos filhos estejam o dia inteiro na escola, para que eles possam passar o dia inteiro sendo doutrinados por certas ideologias que eles querem passar, né? Querem fazer com que nossas crianças não percebam como é errado a prática homossexual, trazendo ilustrações de que não tem problema, trazendo imagens de homem com homem, mulher com mulher, fazendo para que os nossos filhos já gravem na mente a ideia de ser normal aquilo ali. Então é um ataque feroz. A escola deixou de ser escola para ser um campo de doutrinação ideológica. Por isso aí, a gente que é pai, né, que é mãe, tem os nossos filhos indo na escola, vamos pegar o livro deles para ver o que é que tem nesse livro, irmãos. Chegar em casa, foi para você ouvir a professora hoje. Me diga aí. Pega a agenda dele, ver qual foi a atividade, ver qual foi a atividade do dia, olha qual é a atividade de casa. Porque todo cuidado é pouco. Se nós não cuidarmos, irmãos, o mundo vai cuidar. E quando o mundo cuida, os irmãos já sabem onde vai dar. Uma alienação completa. Por que é que o Brasil está na pior posição no índice de desenvolvimento educacional do mundo, irmãos? Porque as escolas não ensinam mais, as escolas querem doutrinar. Se as nossas escolas quisessem ensinar de fato, a gente iria melhorar. Mas o que acontece é diferente. Querem falar sobre sexo na escola para criança, querem falar sobre homossexualismo na escola, querem falar sobre comportamento social na escola, né? É por isso que não vai para frente, não vai. Aí o governador quer implantar a escola de tempo integral, né? Todas as escolas, se não me engano, do município, do estado, não consigo. Para que isso? Aqueles que é isso, quer fazer o que com isso? Quer doutrinar as nossas crianças. É contra a escola cívico-militar, ele já deixou isso abertamente claro. É contra a educação domiciliar. E tudo isso porque de alguma maneira eles querem incutir na mente dos nossos filhos, dos jovens, as ideologias deste mundo, né? As ideologias deste mundo. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que a gente possa... Pronto. Diz assim: o mundo cria máscaras para as pessoas de tal maneira que elas valem não pelo que são, mas pela máscara que usam. Chamam essas máscaras de status social, né? Existe hoje uma supervalorização do corpo. Existe hoje uma supervalorização da beleza, do dinheiro. E todas essas coisas tornam-se, querendo ou não, máscaras para as pessoas do mundo. Quando se supervaloriza uma coisa acima de Deus, essa coisa se torna o nosso Deus. E essa coisa é aquilo pelo qual nós vivemos, nos movemos e pensamos, respiramos. E se nós perdermos essa coisa, acabou-se, né? Acabou-se. Tem gente, por exemplo, que supervaloriza um homem ou uma mulher, né? Tem pessoas aí que começam relacionamentos, tal, aí supervaloriza, no sentido de tornar aquela pessoa como se ela fosse um objeto seu, como se fosse algo pertencente a ela, no sentido de ser dono ou dona, né? E aí quando se separa, quando deixa, aí a gente tem uns casos aí de depressão, que levam ao suicídio.
Nós temos um caso aí de pessoas que cometem feminicídio, que matam mulheres, né? E de mulheres que matam os homens também, né? Isso, claro, não é só mulher, não é só homem que mata mulher, não. A mulher também mata homem, né? Isso fica claro. Para a sociedade aí que chama, né? Os homens de machistas aí, né? Mulher também mata, né? Então, a gente deve se aperceber que enquanto o mundo está usando máscaras, através daquilo que eles conquistam nesse mundo, através daquilo que eles estão adquirindo nessa vida, eles estão se enganando a si mesmos, né? Os homens se colocam as suas esperanças naquilo que possuem, né? No seu diploma, por exemplo. Tem pessoas que não podem ter um diploma que pronto, acabou-se, não pisa nem no chão mais, está andando nas nuvens, né? É um certificado ali de conclusão da graduação tal, pronto, acabou-se, é o status dele ali. Agora ele vai andar nas asas do vento, né? E ninguém mais toca nele. Status social. Tem pessoas que querem se formar, mano, só para ter status. Isso é um fato. Tem pessoas que querem fazer faculdade para ter status. Eu faço faculdade. Massa, né? Status social. Olha, eu tenho determinado valor na minha conta bancária. Aí entre os ricos, ele quer ter esse status. O cara aí tem mais dinheiro que eu. Status social. Máscaras para tentar disfarçar a realidade do coração, da vida dele, da alma dele. Tem gente que supervaloriza o carro, né? Olha o meu carro aqui, tal, status. Todo mundo está comprando um carro, porque eu não tenho que comprar um carro, né? Também, bonito, grande, parece uma nave que anda sozinha. Aqui não chega ainda não, eu acho. Status social, irmão. Pessoas que querem adquirir apenas para serem bajulados pelas outras, para serem amadas, acolhidas em um grupo social. Máscaras só servem para isso, para querer ser bajulado, é só isso. Eu tenho que comprar esse iPhone 14 Pro Max 256 GB tá. Eu tenho que mostrar que eu tenho um iPhone, viu, irmão André? Se eu não mostrar, acabou-se, eu não sou aceito no meu grupo, tal. Tem gente pobre, irmão, comprou um iPhone só por status, irmão, pelo amor de Deus. Passa em 50 vezes, passa o resto da vida pagando, uma coisa absurda. Aí tá lá faltando comida, faltando gás, faltando óleo. Por quê? Porque quis status, né, irmão Max? Aí tá sofrendo lá, mendigando o pão de cada dia por causa do status. Então as máscaras aqui, esses status sociais, não vale só para incrédulo, não, vale para crente também, viu, irmãos? Veja como o texto é profundo. Tem crente, irmãos, que querem fazer teologia só para se achar o bambambam da palavra. Status, teólogo, Ezequiel, lá o bichão, sabe tudo de escatologia. Brinca com ninguém melhor que ele. É o fera. Status, ele quer estar no holofote, né? Ele quer estar ali nos aplausos dos homens. Ele quer estar na foto, como diz o ditado, né? Tem gente aí, irmãos, que quer fazer música, né? Quer fazer aquele negócio agora, não falou na memória aqui o nome, da marmota, só para todo mundo, né, bajule ele pela voz bonita que ele tem, que ela tem, né? Então, irmãos, a gente deve ter cuidado com as máscaras, né? Máscaras, ela é uma coisa que diz respeito ao mundo. O crente tinha máscara, mas a máscara já caiu quando Cristo entrou em seu coração, né? Tudo aquilo que nós formos fazer, todas as nossas intenções devem estar baseadas na glória de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, pelo amor de Jesus. Não procure aplausos, não procure status, não procure bajulação. Seja você mesmo, fale do seu jeito. Não queira falar igual fulano, beltrano, ciclano. Fale do seu jeito. As pessoas vão entender do seu jeito. Não é você tentando imitar ninguém, não. Você tem só isso aí. Seja feliz com isso aí. Seja fiel a Deus com isso aí. Ele vai honrar. Mas não queira máscara, não, porque máscara traz opressão para a alma. Máscara, status social, traz desequilíbrio emocional. Traz até mesmo depressão para a vida das pessoas lá fora. Porque quando elas perdem os status, perdem as máscaras, elas caem em completa desilusão. Completa desilusão, tá bom? Aí aqui, irmãos, tem um texto do Kierkegaard, né, que é um filósofo dinamarquês muito conhecido, que fez até um pequeno texto sobre Abraão, né,
quando ele foi ao Monte Moriá sacrificar Isaac. É um texto maravilhoso, eu recomendo aos irmãos que leiam, profundamente assim, tocante. Nós vamos depois pesquisem lá, que ele faz uma reflexão do que se passava no coração e na mente de Abraão enquanto ele estava indo ao Monte Moriá. É muito profundo. Então é esse autor que vai dizer isso aqui, ó. A moda é uma hipócrita exposição da indecência, autorizada porque respeita as conveniências. Ou seja, ele quer dizer que a moda, quando surge, né, na sociedade, no mundo, ela surge apenas para querer suprir as conveniências das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas desejaram andar de forma mais despida, então a moda deu a ela a sua conveniência, ou seja, aquilo que ela queria usar, uma roupa onde se mostrasse tudo dela, né? Então a moda, ela é uma forma de fazer com que as pessoas tenham o que elas querem, para que elas se sintam bem consigo mesmas, né? Então a moda, ela é, como diz, né, o Quincas, uma hipócrita exposição da indecência. A partir do momento que eu desejo usar isso ou aquilo apenas para o meu prazer, apenas para o meu deleite, para as minhas paixões, apenas para satisfazer um pecado até, logo eu entendo que a moda como um todo, ela surge apenas para que as pessoas se enganassem com uma falsa ilusão de beleza até. Com isso, andando indecentemente. A moda, irmãos, é uma das piores coisas que existe no mundo, né? Porque é a moda que promove as maiores aberrações que nós podemos enxergar no mundo das roupagens, né? Vamos dizer assim. Tomara que caia, aquelas saias, aquela saia calça, né? Foram feitas para tentar conciliar uma ideia, principalmente para as irmãs, né? Eu estou usando essa saia aqui, mas é uma saia calça. Tem a saia que é junto com a calça. É uma forma de entrar até nas igrejas, né? É uma calça, só que ela é saia. Então, pode usar, né? Calça, saia. Só que é a junção de duas coisas, né? É a junção da calça, que não pode, né? E da saia que pode. Então, veja, a artimanha, né? Não pode, pode. O importante é o que tem no meio e o que pode, né? Tá entendendo? O importante é que tem no meio da calça e o que pode, que é a saia. Então, use. Não tem problema nenhum. Né? A moda é isso. É uma hipócrita indecência. Ela ilude, ela engana de fato aqueles que querem fazer uso dela, né? Amém, amados? Eu ia comentar uma outra coisa aqui, mas eu queria só dizer uma coisa, né? Uma forma de vencermos todas essas coisas que aqui falei é seguindo a orientação de Jesus quando pede para que nós sejamos como uma criança, né? Uma criança que é inocente. Criança não usa máscara, né? Criança perdoa facilmente. Criança não busca os seus próprios interesses. Crianças andam conforme a sua inocência, né? A ideia do crente em Cristo traz a ideia da inocência, né? A ideia de que agora em Cristo ele está procurando sempre o que é melhor para o outro do que para si mesmo. É a ideia de que agora ele está sempre pensando no outro mais do que em si mesmo. É a ideia de que agora ele ama o próximo como a si mesmo. Então veja, a criança, ela geralmente nunca pensa em si mesma. Ela sempre pensa na outra criancinha. A criança nunca guarda ressentimento e ódio. Quando tem ali um momento de briga, de confusão entre crianças, algum tempo depois, ou até mesmo imediatamente, já estão se abraçando, se beijando, brincando novamente. Essa ideia de inocência, essa ideia de facilidade, de simplicidade, é a ideia que Deus quer que nós também façamos e sigamos em um mundo completamente tenebroso como o nosso, caído. Amém? Então, o conselho que eu quero aqui dar para encerrar é esse.
Vamos enfrentar essa sociedade e essa estrutura ideológica como crianças que estão completamente dependentes de Deus. A criança, ela é dependente dos pais. A criança ela é completamente dependente daqueles que estão ali suprindo as suas necessidades. Criança não come só. Criança, muitas vezes, não toma banho só. Criança não vai para a escola sozinho. Criança não toma remédio sozinho. Criança não consegue, às vezes, dormir sozinho, quer dormir com o pai, com a mãe. Criança não guarda ressentimento, ódio, rancor. Antes, procura sempre perdoar, amar e cuidar uma da outra. E é dessa forma que nós devemos viver no nosso mundo. Nesse mundo, né? Não é nosso mais. Já foi e não é mais, né? Para que nós possamos defender fielmente, irmãos, a nossa fé quando nos pedirem razão dela, como diz a Bíblia, né? Você tem que estar pronto para defender a sua fé, para defender aquilo que você acredita quando lhe pedirem a razão dela. Amém? Deus abençoe.